Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Vaigunno Kita Kalito, Paishunno Brahma Pirito, Dainarnave Nimagna Hamsi Chaitanya Vaidyamasraye. Vaigunno Kita Kalito, Paishunno Brahma Pirito, Dainarnave Nimagna Hamsi Chaitanya Vaidyamasraye. Gauriya Goshtipati, Sri Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, Jagadguru, disse: aqueles que estão totalmente estabelecidos no comportamento perfeito, no Acharan de Gauranga Mahaprabhu, aqueles que estão estabelecidos na Shiksha, nos ensinamentos de Gauranga Mahaprabhu, eles são os verdadeiros pregadores da Gaudiya Mata. Gaudiya Goshtipata, Shri Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Goswami Thakur Prabhupada, o Guru Universal, disse: aqueles que estão totalmente estabelecidos no Acharan, no comportamento perfeito de Gauranga Mahaprabhu, eles sim são os verdadeiros pregadores da Gaudiya Mata. Outras pessoas não podem se tornar pregadores. A pregação pode ser feita de duas maneiras. Uma é negativa e a outra é positiva. A pregação negativa é algo muito fácil. Todo mundo pode começar a pular como um macaco. Mas essa pregação pode acontecer, mas a consequência a longo termo, a longo prazo dessa pregação é muito ruim. Uma pregação, sim, massiva neste mundo não é positiva, pois a pregação apropriada é muito difícil. Eu não encontro uma única pessoa que está 100% inclinada a aceitar os ensinamentos de Gauranga Mahaprabhu. Algumas pessoas aceitam 98%, 90%, mas existe sempre uma coisa faltando. Então, existem dois tipos de pregação, a pregação positiva e a pregação negativa. A pregação negativa é feita por Kamsa, Trinavarta, Agashur, Putana. Todos eles pregaram de maneira negativa. É uma pregação muito rápida. Agashur, Makashur pregam dessa maneira, uma maneira muito rápida. A pregação negativa é super rápida. Então, eles descobrem que Gauranga existe, que Nityananda existe. As pessoas que ouvem esse tipo de pregação. No mundo inteiro existem muitas cidades, vilas. Em todos os lugares você vai ver que meu nome será pronunciado, disse Gauranga Mahaprabhu. Isso, porém, não significa que onde nós estamos pregando o nome de Mahaprabhu, todas as pessoas aceitarão. As pessoas vão saber que ele existe. Mas isso não significa que as pessoas vão aceitar. A verdadeira pregação, porém, significa que as pessoas aceitem esse ensinamento de Mahaprabhu. Então, todas essas personalidades demoníacas, Ravana, Agashur, Putana, é uma pregação negativa, mas através deles eles ficam sabendo que o Senhor existe. Mas a pregação positiva tem um procedimento muito lento e o resultado é concreto. Esta é a pregação feita pelas gopis. Mas no mundo inteiro, quem pode entender o humor das Braja Gopis? Quando eu digo
que a pregação de Radharani e das Gopis é muito vagarosa, muito lenta, mas é uma pregação de alta classe, extremamente sofisticada. E as pessoas materialistas não podem entender que tipo de pregação é essa. Pouquíssimas pessoas podem entender os humores, as emoções de Radharani e das Gopis e das donzelas de Vrindavana. Então, a pregação pode ser feita de duas maneiras, uma positiva e outra negativa. O nosso estilo de pregação é uma pregação positiva. Então, existem muitas missões. E até hoje, eles não podem entender o verdadeiro humor da Gaudiya Mata. As pessoas, às vezes, mesmo estando envolvidas no movimento, elas não conseguem entender aquilo que a Gaudiya Mata quer dar, Krishna Prema, o amor puro por Deus. Nityananda é o Guru original. Este é o procedimento descrito neste verso. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Mas que tipo de pregação está acontecendo? Até hoje as pessoas não têm compreensão sobre as glórias da Mahaprasada, as glórias dos santos nomes, do Mahamantra, as glórias do Guru e dos Vaishnavas. As pessoas não têm conhecimento da verdadeira filosofia. Esse é o problema principal que nós estamos enfrentando. Então, Prabhupada Bhaktisiddhanta, em nome da Gaudiya Mata, para o bem da Gaudiya Mata, para a missão Gaudiya, ele vai mandar um time de pregadores para os pregadores estrangeiros. Quando a pregação da Gaudiya Mata começou, a Gaudiya Mata não é uma organização material. Prabhupada Bhaktisiddhanta disse que Gaudiya Mata aparece neste mundo material. Ela se manifesta para distribuir misericórdia sobre nós. A Gaudiya Mata não é algo ordinário, não é algo material. Então, Prabhupada Bhaktisiddhanta, antes de mandar um time de mensageiros para fora do mundo, ele, com as mãos juntas, ele orou que, sob a guia de Chaitanya Mahaprabhu, era seu pedido para todos vocês, para todos os nossos amigos que vão aos países estrangeiros. Você vai encontrar que existem grandes opulências nos países estrangeiros. Você não deve sentir atração por isso. Você pode compreender que a sociedade europeia ou que a sociedade americana, eles poderão inicialmente ignorar a pregação, mas você não tem que pensar em quais honras e quais desonras vocês vão receber. Você não tem que gastar sua mente com isso, porque a nossa missão é, se as pessoas, mesmo que as pessoas nos insultem, com todo entusiasmo eu vou continuar cantando sobre Gauragari. Você pode até bater em mim, mas eu não vou ligar, porque esses são os ensinamentos de Chaitanya Mahaprabhu. Esses são os ensinamentos de Bhaktisiddhanta Prabhupada. Até que você tenha esse poder de suportação, de tolerância, como a tolerância de uma árvore. Prabhupada Bhaktisiddhanta disse, vocês vão numa sociedade onde as pessoas estão ocupadas em tecnologias, em cuidados com o corpo, e o desenvolvimento econômico deles é muito alto, mesmo que eles tenham tomado tudo da Índia, inclusive a filosofia. O desenvolvimento material deles é muito alto, mas você não deve se sentir fraco diante disso. Em primeiro lugar, vocês vão ter que crescer o poder de tolerância de uma árvore. Ele usou a palavra vriksha. Os ensinamentos de Mahaprabhu Trinadapi Sunichana. Bhaktivinoda Thakur vai representar este verso de uma maneira muito doce, até que uma pequena criança possa entender. Bhaktivinoda Thakur escreve de tal maneira em Bengali, mas você não conhece Bengali. Se você sabe Bengali, você pode dançar ao ouvir esta explicação.
De tão linda que é a sua explicação. Sem Bhaktivinoda Thakur, nós não teríamos a capacidade de entender os escritos dos Goswamis. Eles estão escritos em sânscrito, numa filosofia extremamente elevada, num registro muito alto. Então, nós estamos todos endividados em relação a Bhaktivinoda Thakur e a Bhaktisiddhanta Prabhupada. Sem o Jaivadharma, eu estou sentado no Vyasasana. Sem o Jaivadharma, ninguém poderia entender a filosofia da Gaudiya Mata, os ensinamentos dos Goswamis. Bhaktivinoda Thakur escreveu Jaivadharma. Se você ler o Jaivadharma, você entende tudo em detalhes, do começo ao fim. Do começo até o fim. Todas as informações estão ali. Nós estamos muito felizes por conta da existência deste livro. Então, Bhaktivinoda Thakur explica a explicação deste verso. E hoje é um dia muito importante. Nós temos não só que entender, mas aceitar este verso na nossa vida para alcançar o sucesso no canto dos santos nomes, no canto do Mahamantra. Então, eu vou tentar explicar hoje o humor de Chaitanya Mahaprabhu, as emoções de Mahaprabhu. Eu trouxe o Chaitanya Charitamrita para citar, para documentar o que nós estamos dizendo. Às vezes, Mahaprabhu nos mostra Radha Bhava. Radha Bhava, os sentimentos de Radharani estão presentes no seu coração. Às vezes ele expressa essa emoção de Radharani, às vezes ele expressa a emoção das manjaris, das gopis. Eu vou provar isso através dos versos do Chaitanya Charitamrita, que ele alterna essas emoções para nos ensinar. Então Bhaktivinoda Thakur disse: Você entende? Você não entende? Se você cortar uma árvore, você está descansando embaixo da árvore. Mas aquela mesma árvore que te deu sombra, você vai cortar. Você vai pegar as frutas dela. Mas a árvore nunca vai reclamar. Ela nunca vai dizer, olha, você cortou os meus galhos meia hora atrás e agora você quer deitar na minha sombra? Não, a árvore não fala nada disso. Então, é isso que Mahaprabhu quer que nós alcancemos, esse tipo de paciência, esse tipo de tolerância. A árvore não mostra nenhuma agitação, ela não reclama. Ela mantém a sua tolerância. Então, nos passatempos de Krishna, não, nos passatempos de Chaitanya Mahaprabhu em Vrindavana, ele diz, o Senhor Supremo fala com todos os seus amigos, ele diz, você vê essas árvores e as plantas, elas têm uma capacidade de suportação muito elevada, elas vão dar tudo que elas têm. Elas nunca vão pedir nada em troca, elas não vão mendigar por nada, elas não esperam nada de ninguém, elas estão somente dando. As árvores estão simplesmente dando ininterruptamente. Então, essa é a explicação. As pessoas podem me bater, mas este é o meu dever é continuar dando essa misericórdia. Então, essa é a instrução de Gurudeva. Nós temos que nos tornar mais tolerantes do que uma árvore. Está escrito no Chaitanya Charitamrita, o terceiro verso, explicado no Shastakam. Trinadapi Sunichana, Tarurapi Suhishnuna. Tarurapi foi escrito por um devoto da Gaudiya. Estava escrito Tororibo, como a árvore. Estava escrito no Shikshastaka. Tororibo. Isso significa igual à árvore. Você tem que desenvolver o seu poder de tolerância. Mas Achintya Das Adhikari, um grande devoto, sugeriu. Ele era um grihasta. Ele não era um monge, ele era um grihasta. E ele escreveu o Gaudiya Cantar, um livro excelente. Gaudiya Kantahar.
escrito por Achintya Das Adhikari. Prabhupada o abençoou. E disse o nome que você escreveu. Quer dizer, o colar que os devotos da Gaudiya devem usar no pescoço. Então esse livro deve se tornar um colar para todos os devotos da Gaudiya. Então eu abençoo você. Esse livro é tão exclusivo, tão perfeito, escreve sobre Guru Tattva, Vaishnava Tattva, Nityananda Tattva, Guru Tattva, Krishna Tattva, Varnashram Dharma Tattva, está tudo escrito lá, categorizado. Todas as informações estão ali. Os nossos devotos da Gaudiya Mata que nos trazem essas representações tão perfeitas e tão elevadas, nós temos que glorificá-los. Então, no Shikshastakam, Mahaprabhu havia dito Taruribo, igual às árvores. Então, Achintya Adhikari escreveu Taruribo, mais do que as árvores. Assim como as árvores. Mas Achintya Adhikari escreveu mais do que as árvores. Porque ele escreveu dessa maneira, trocando o verso de Mahaprabhu. E as pessoas objetaram. E a objeção chegou até Prabhupada Bhaktisiddhanta. E ele disse, muito bem, o que Achintya escreveu está perfeito. Originalmente estava escrito Tararuribo. Prabhupada disse, sim, mas ele escreveu correto, eu aprovo. Por quê? Como no caso de Haridas Thakur, um companheiro eterno de Mahaprabhu. Se você ler e estudar a sua vida, toda a sua vida, seu temperamento pode mudar. Se você ouvir a história desse Vaishnava, é por isso que o nosso Guru Varga, a nossa sucessão discipular, o próprio Bhaktibala Bhattirtha Goswami Maharaj, nosso Gurudeva, dizia, todos os dias, e se não mais de uma vez por dia, você tem que ler a história da vida de um Vaishnava. Se você quer Bhakti, você tem que ler essa instrução do meu Guru Maharaj Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, de Bhaktibala Bhattirtha Goswami Maharaj, de todos os Vaishnavas. Para crescer Bhakti dentro do seu coração, diariamente você tem que ler as glórias e a vida de um Vaishnava, de um associado de Mahaprabhu, de um companheiro eterno. Se você não conseguir ler um inteiro, você lê metade hoje e metade amanhã. Mas você tem tempo para dormir, tempo para comer, e você não tem tempo para ler a vida dos Vaishnavas. Que situação é essa? Então, todos os dias nós temos que ler a vida dos associados, dos companheiros de Mahaprabhu. Se você tenta entender as glórias de Mahaprabhu diretamente, você não pode entender tanto assim diariamente. Isso deveria estar no seu criado modo, na sua agenda. Ler as glórias de um Vaishnava diariamente. Então, as glórias de Haridas Thakur, nós sabemos que em Kalna, aqui perto, Kalnadam, Gauridas Pandit, os associados de Mahaprabhu, é o lugar onde Nityananda se casou. Somebody knows, and so here actually in 22 different markets, em 22 diferentes mercados, Haridas Thakur foi massacrado pelo governo dos muçulmanos. Se você tomar uma daquelas pauladas na sua cabeça, você morre. E ele recebeu inúmeras em 22 avenidas, em 22 mercados. E os muçulmanos disseram, mas você não morre, nós estamos batendo em você. As nossas instruções são de matar você. Aí eles dizem isso para Haridas Thakur. Haridas Thakur fala, é verdade? Se eu não morrer, vocês vão ser punidos, vai trazer inauspiciosidade para a sua vida se eu não morrer. Então eu morro, não se preocupe. E Haridas Thakur se senta em meditação
pensando nos pés de lótus do Senhor Mahaprabhu e abandonando o corpo. Isso é um passatempo. E os muçulmanos pensam, agora nós podemos jogar o corpo dele no rio. E jogam o corpo dele no rio. E Haridas Thakur flutua e chega até Shantipur. E Advaita Gosai o encontra. E depois, a partir daí, existem mais detalhes desse passatempo. Mas o ponto que eu quero indicar foi dito. Quanta tolerância está no coração de Haridas Thakur. Você pode julgar. Diga, quanto poder. Quanto poder. Mesmo depois de apanhar em 22 diferentes praças, mercados, pela cidade inteira ele foi apanhando. Ó Senhor, eles não sabem o que eles estão fazendo. Por favor, faça com que eles alcancem auspiciosidade, que eles compreendam a verdade eterna. Eles agiram com tanta antagonismo, com tanta inimizade, mas Haridas Thakur nunca pensa em nenhum tipo de vingança. Pelo contrário, ele ora e diz, ó Senhor, os perdoe, salve-os, eles são inocentes. Você pode fazer isso? Se o Guru fala um pouco pesado, você pode bater no peito do Guru. Esse é o status que nós estamos, esse é o seu canto dos santos nomes. Agora, muito tempo atrás, um dia Mahaprabhu fala com Haridas. Aqueles governadores muçulmanos, eles te bateram com toda a força e você sentiu tanta dor. Qual foi a sua condição? Haridas Thakur disse, não demais, não senti tanta dor assim. Quando Mahaprabhu depois pergunta, isso não está no Chaitanya Charitamrita, isso está em outros livros, um livro escrito por Murari Gupta, Swarupa Gosai Korcha, as notas, eles escreveram um diário. Muita informação está lá, neste livro, que Murari Gupta, que é Hanuman, no passatempo de Mahaprabhu, escreveu essas notas. E tudo isso foi escrito pela misericórdia dos Vaishnavas. E Krishnadas Kaviraj Goswami colocou tudo isso, organizou todas essas notas. Krishnadas Kaviraj Goswami falou assim, este livro, esse livro Chaitanya Charitamrita, eu que estou escrevendo. Ele é como o Vedanta Sutra, que foi escrito por Govinda. Govinda estava dizendo e Baladeva estava anotando. Bom, Krishnadas Kaviraj Goswami estava escrevendo, acredite ou não, esse livro não foi escrito por mim, ele foi escrito por Madana Mohana, pelo próprio Krishna. Como um papagaio. Se você ensina alguma coisa ao papagaio, o papagaio repete tudo direitinho. Essa é a minha maneira de escrever, eu não sou o escritor, disse ele. Krishnadas Kaviraj Goswami foi até ele pronunciando, demonstrando a sua humildade. Então um dia Mahaprabhu perguntou para Haridas, um dia Mahaprabhu perguntou para Haridas, quando aqueles muçulmanos lhe bateram, você sentiu grandes dores? Haridas Thakur disse, não, Prabhu, não senti tanta dor assim. Não estava percebendo que eles estavam me batendo muito. E Mahaprabhu riu. Quando Mahaprabhu perguntou, isso foi demais para você? Haridas Thakur disse, não foi pesado para mim. Não foi difícil suportar aquilo. E Mahaprabhu tirou a sua própria chadar, o pano que cobria das suas costas. E Mahaprabhu mostrou. Por que você não sentiu dor? Porque tudo aquilo que você apanhou
recaiu sobre as minhas costas. Olha as minhas costas. Eles bateram em você, mas todo o espancamento caiu sobre as minhas costas. Está vendo? Eu recebi para que você não sentisse dor. A mesma coisa acontece com Narottama Das Thakur. Não em Gambhira, mas Gombila com ele. Era o Bhajan Kutir de Narottama Das Thakur no norte da Bengala. Eu já estive lá 25 anos atrás. Eu fui lá como um espião da Gaudiya Math para ver o que eles estavam fazendo. Isso não foi minha culpa. Um grande Vaishnava me mandou lá. E você descobre o que eles estão fazendo, que tipo de bhajana sahajiya, de falsos ensinamentos eles estão fazendo lá. Rishikesh Maharaj me mandou lá. Ele era um discípulo de Bhaktivedanta Madhav Goswami Maharaj. Ele era responsável de um departamento, acho que financeiro, da Gaudiya Math. Então, você pode encontrar em outros livros também. Naquela época, na época de Srinivasacharya, não tinham ensinamentos sahajiyas ligados ao Vaishnavismo. Mas agora sim. Então, Srinivasacharya um dia Narottama Das Thakur bateu em Srinivasacharya com um pedacinho, com uma vassoura. Narottama Das Thakur. Não, na verdade ele bateu em Ramachandra Kaviraj. Ele era um discípulo de Srinivasacharya. Então, pelo arranjo de Nityananda, ele ia se casar. Mas era um casamento no papel. Na mesma noite, Ramachandra Kaviraj renunciou. E tomou refúgio aos pés de lótus de Srinivasacharya. Srinivasacharya, para testá-lo, um dia disse: você pode voltar para sua casa e tentar conversar com a sua esposa. Gurudeva disse isso. Que ordem é essa para testá-lo? Se a sua renúncia era realmente profunda. Que tipo de amor o meu discípulo tem por mim? Você vai conversar com a sua esposa. E Ramachandra Kaviraj foi. E no caminho, a sua esposa estava pegando água. E Ramachandra Kaviraj, ele chama: ó mãe, você pode me dizer como é que eu posso ir por esse caminho? Ele chamou ela de mãe. Então, embrace also. There, he meant to say. Then after that, some Burmalian was touching here. Not bad thing, don't think it bad way. Like one Atma going to embrace one Atma. They have no... Eles se abraçaram seguindo a instrução do Guru. E a marca na testa dela passou para a testa dele. Então, na manhã seguinte, quando ele voltou para o templo de Gambila, Narottama Das Thakur perguntou: onde você foi? Ele disse: depois de conversar com a minha esposa, eu voltei. E Narottama Das Thakur ficou muito bravo. Ele começou a bater nele com a vassoura. Depois de bater nele, na hora do almoço, Narottama Das Thakur foi aplicar óleo no corpo de Srinivasacharya para ajudá-lo a tomar banho. Ele achou a marca, uma marca nas costas dele vermelha.
Narottama Das Thakur disse, o que é isso? O que aconteceu nas suas costas? Ramachandra Kaviraj olhou para ele e disse, você não sabe? De manhã, você bateu no meu discípulo e você pergunta o que aconteceu. Então o corpo de Narottama Das Thakur começou a tremer. O que você está dizendo? Narottama Das Thakur bateu no discípulo, Ramachandra Kaviraj. E as pancadas apareceram nas costas do Guru, do Guru Srinivasacharya. E ele começou a chorar. Disse, meu Deus, agora eu entendo, ele é o discípulo, aquele que pode reconciliar o coração com o Guru. Ele é o discípulo que consegue sintonizar seu coração, harmonizar com os desejos do Guru. O discípulo é o Guru, o Guru é o discípulo. Esse é o verdadeiro discípulo. Caso contrário, quem é o discípulo? Então, depois disso, nós vamos voltar ao ponto. Esse tipo de tolerância deve estar em nós. Antes de sair pregar, Prabhupada Bhaktisiddhanta disse, oh, meus amigos, antes de pregar, você também tem que desenvolver esse tipo de tolerância. Como se você vai cortar uma árvore, a árvore não vai reclamar contra você. Então, por muito tempo, ninguém dá água para a árvore. Mesmo assim, a árvore não vai reclamar e dizer, eu estou com sede, por favor, ninguém me deu água há muito tempo. Dê alguma água na minha raiz. Não. A árvore fica em silêncio. Qualquer propriedade que a árvore tenha, se a árvore tem frutas, o homem vem e toma as mangas da árvore. Se alguém precisa de folhas para enfeitar alguma coisa, se alguém precisa cozinhar, pode pegar pedaço da madeira. Eles podem cortar até a madeira inteira. Mas mesmo assim a árvore nunca reclama contra nós, nunca se lamenta. Esse tipo de tolerância deve estar lá. Mahaprabhu nos ensina isso. E somente assim você pode falar do Raganuga Bhajan, não antes disso. Se você falhar ao ter essa tolerância, não fale sobre ninguém. Você não tem direito algum de falar sobre Radha. Prabhupada disse, Keshila Keshava Goswami Maharaj disse. Quem é Radharani? Você sabe? Se Krishna não pode falar sobre Radha, ele desmaia. Essa é a condição. Radha não é uma mulher bonita. Você pensa que ela é uma heroína? Esse nome, nós não temos direito de pronunciá-lo. O nome é muito puro. Nós somos almas muito caídas. Quem pode pronunciar? O próprio Krishna. Quando Krishna quer dizer Radha, ele diz a primeira sílaba e desmaia. Nós não temos esse direito com o nome de Radharani, pela visão de Radharani, Krishna desmaia. Nós não temos o direito, nós não temos qualidade de falar sobre ela, pronunciar este nome. Ela não é uma mulher. Não pense dessa maneira. Então agora nós vamos voltar a um determinado ponto. Então você tem que entender a necessidade dessa humildade. Se você está estabelecido em Trinada Pitattva, somente lá você pode cantar as glórias do Senhor Supremo, entende? Se você está totalmente estabelecido em Trinada Pitattva, então você pode se sentar no Vyasasana e pronunciar as glórias do Senhor Supremo. Jiva Goswami Pad nos dá essa restrição. Bhakta, I mean the speaker, two types of speaker. Jiva Goswami put in strict restriction.
O Jiva Goswami Pad dá uma restrição para os pregadores. Existem dois tipos de speaker. Não tem interesse nenhum, ele não espera nenhum tostão de você. Ele fala sem nenhum interesse, ele pronuncia as glórias do Senhor Supremo, obedecendo as glórias do Mahaprabhu. E pelas ordens de Bhaktivinoda Thakur e Prabhupada, nós estamos seguindo isso. Um outro tipo de pregador, ele tem alguma expectativa. Eles têm expectativa, ele espera que 10 mil pessoas venham ouvir meu Harikatha. Deve ter o fotógrafo do jornal. Então eu vou falar, eu sou um grande macaco. Então eu não posso falar aqui, só porque tem 2 pessoas aqui, eu não vou falar aqui. Mas Bhaktivinoda Thakur falava diante de 2 pessoas somente. Bhaktivinoda Thakur, você vai lá. Ele falava diante de 2 pessoas, às vezes diante de uma pessoa só. Gorakshara Das Babaji Maharaj, junto com Krishna Das Babaji Maharaj, que era um servo de Bhaktivinoda Thakur. Ambos iam ouvir o Harikatha de Bhaktivinoda Thakur. Só 2 pessoas. Isso não significa que aquele não era o Harikatha. Quantas pessoas estavam escutando? As pessoas são loucas, elas querem dançar e elas querem desfrutar em nome do Harikatha. Que Harikatha eles vão escutar? Agora, eu vou dar minha atenção. Depois deste aviso, nós podemos entrar no Gambhira Mandir. Então são 2 templos, Gambhira em Murshidabad e Gambhira com R em Jagannatha Puri, no Purushottam Dham. Se você não tem a visão, a compreensão do templo de Gambhira, dos passatempos de Mahaprabhu nesse templo, então você não entende o que é Raganuga Bhajana em Vrindavana. Em primeiro lugar, você tem que se aproximar do Gambhira, do templo de Gambhira, para enxergar o estilo de adoração a Krishna de Mahaprabhu, que ele demonstra nesse templo, em Jagannatha Puri, no templo de Gambhira. Somente depois, se você não tiver a visão dos passatempos de Mahaprabhu, você não pode entrar em Vrindavana. Então, primeiro nós vamos falar sobre os passatempos de Mahaprabhu no templo de Gambhira. Então, esse é o Siddhanta Vichar de Bhaktivinoda Thakur. Esta é a conclusão perfeita da filosofia de Bhaktivinoda Thakur, que Jagannatha Puri é o lugar mais elevado do Vipralamba Ras Bhajan. Nós sabemos que o Vipralambha Kshetra é Vrindavana. Em Jagannatha Puri você vai sentir esse sabor. Nos passatempos de Mahaprabhu em Jagannatha Puri, no Gambhira Mandir, no templo do Gambhira, ele vai refletir um passatempo exclusivo e único, que não era visível no passatempo de Radharani. Por quê? Porque Vajendranandan Krishna estava lá, e junto a Radharani, ambos vão manifestar suas misericórdias na manifestação de Chaitanya Mahaprabhu. Este verso eu posso discutir depois de algum tempo. Então, no segundo dia, eu não consegui dar todas as explicações deste verso. Eu falei esse verso várias vezes, mas eu expliquei só metade. Então lá no Gambhira Mandir, Mahaprabhu vai nos mostrar Trinada Prabha. Prabhupada explica a humildade dos devotos da Gaudiya. É algo muito natural. Aqueles que vão seguir
aqueles que querem seguir Radharani, aqueles que vão seguir os pés de Lótus de Radharani, aqueles que querem segui-la, para eles, Trinadapi é algo natural. Trinadapi não é algo artificial, não é uma encenação de humildade. Para aqueles que seguem verdadeiramente Radharani, a humildade é espontânea. Agora nós vamos entender os passatempos de Gauranga Mahaprabhu. E todo o tempo ali ele chora, onde está Krishna, onde está Krishna? E Raya Ramananda e Swarupa Gosai, eles tentam ajudar Mahaprabhu nessas suas emoções, ajudá-lo a controlar esse seu êxtase. E ele chora o tempo todo e diz, cadê Krishna? Eu posso morrer sem Krishna. Mahaprabhu não pode ficar nem um segundo sem Krishna. Então, eu vou explicar esses passatempos. Você deve se lembrar de um verso do Chaitanya Charitamrita. Não esqueça, você pode se tornar um Sahajiya. Você deve se lembrar desse verso o tempo todo. Those external mean not their outsider. External mean those who are not within this area of Radharani's group. Então, nesse verso, as pessoas que são consideradas externas não são as pessoas que estão. Se Advaita Gosai e Nityananda Prabhu entrarem diretamente no Rasa Lila, seria Rasavas. Seria uma imperfeição, uma ofensa ao passatempo de Rasa Lila. Quando Mahaprabhu explica Radhabhav, ou experimenta Radhabhav, Nityananda se afasta. Porque na forma em que ele está, ele não pode entrar no Rasa Lila. Balarama, na forma de Balarama, não entra no Rasa Lila. Então, o rei Patraparuda encontra um lugar muito lindo para os associados de Mahaprabhu. E Swarupa Gosai e Srinivasacharya, ambos vão dar Harikata e Mahaprabhu vai sentar para ouvir. Eles estão dando um Harikata duplo. E Mahaprabhu senta-se para escutar. E Srinivasacharya, ele pronuncia as glórias de Jagannatha, as glórias de Vaikuntha. Swarupa Gosai pronuncia as glórias de Vrindavana. E Swarupa Gosai pronuncia as glórias de Vrindavana. E Srinivasacharya explica as glórias de Vaikuntha. Em Vaikuntha está cheio de opulências, ele diz. Em Vrindavana o que tem? Só árvores e plantas. Então, Swarupa Gosai responde, o nosso Shrivas Pandita está brincando. Ele está brincando comigo. Ele está brincando com Swarupa Gosai. Na sua Vrindavana só tem árvores e plantas e vacas. O que tem lá? E Swarupa Gosai vai explicar. O que você diz? Vaikuntha está cheio de opulências. Você sabe que em um cantinho, num átomo de Goloka Vrindavana, todas as opulências de Vaikuntha não podem chegar. Vrindavana é a realidade mais elevada de todas. Externamente você poderia achar que existem vacas, e que só tem floresta, que não tem joias, mas tudo está encoberto. A realidade transcendental de Goloka Vrindavana está encoberta por Madhurya, pela doçura de Krishna. Então, ali a opulência não é visível porque a doçura é maior. Então, qual é o Siddhanta explicado no Chaitanya Charitamrita?
Senhor Supremo Shri Krishna diz, esse escrito dito por Krishnadas Kaviraj Goswami, de acordo com as instruções de Mahaprabhu, está escrito lá. Brajandananda Bhagavan Shri Krishna diz este verso: quando há muitas opulências, eu não me sinto relaxado, eu não me sinto livre, porque as opulências impedem a manifestação da doçura. É por isso que Krishna não gosta de opulências excessivas. Alguma relação material e alguma relação de honra que é dada a Krishna. Krishna não gosta disso, ele não se sente confortável, ele quer brincar com os vaqueiros de Vrindavana, ele quer brincar de luta com eles. Esse é o humor de Krishna. Ele quer brincar como um adolescente na floresta. E agora eu quero dar um exemplo dentro do Gambhira Mandir, o que acontece, do templo de Gambhira com Mahaprabhu. O que acontece lá? Dentro do templo de Gambhira, o tempo todo, o nosso Sarupa Gosai e Ramananda, esses dois, existem somente 3 pessoas e meias que podem entender esta emoção específica de Mahaprabhu. Eu expliquei. Raya Ramananda, Sarupa Gosai, Shikimaiti, a irmã mais velha de Shikimaiti. Ela é contada como meia. 1, 2, 3 e meio. Eles entendem o humor de Mahaprabhu dentro do templo de Gambhira e qual é essa emoção que ele vive ali. Srila Krishnadas Kaviraj Goswami escreve que somente essas 3 pessoas e meia Madhuvi Devidasi é a 4ª pessoa. Então, eles podem entender exatamente o humor de Mahaprabhu dentro do templo de Gambhira. Então é por isso que Sarupa Gosai e Raya Ramananda tomam cuidado e cuidam de Mahaprabhu dentro do templo de Gambhira. Nós não podemos esquecer esse Siddhanta, essa filosofia, o significado deste passatempo e deste verso. Quando Mahaprabhu está sentindo o êxtase do Sankirtana, do canto dos santos nomes, aqui no Shrivasanga, aqui em Gorodam Lila, em Mayapura, ele está cantando com todos os devotos, porque é uma raça aberta. Aqueles que têm a capacidade, através do Nama Sankirtana. Aqui no Shrivasanga, quando o Shrivas Pandit está lá, todos os devotos estão lá. Eles dançam e cantam os santos nomes. Mas aquilo é um passatempo aberto, mas não totalmente aberto. É um passatempo aberto para todos os associados de Mahaprabhu, não para mas não para toda a sociedade da época. Não. Aquele era um Sankirtan exclusivo, era somente feito para os associados qualificados de Chaitanya Mahaprabhu. Alguns panditas não eram permitidos, a sogra de Shrivas Pandita não podia entrar. Aqueles que são qualificados, para eles o Sankirtan está aberto no Shrivasanga. Por quê? Porque de acordo com suas capacidades, eles podem receber. Então, de acordo com a sua capacidade, com a sua consciência, você pode entender. Porque através do Sankirtana, aqueles que são Brajabhaktas, eles podem receber um tipo de gosto. Aqueles que são associados de Vaikuntha podem sentir um determinado sabor. O Sankirtana é sempre o mesmo.
Mas no verdadeiro Sankirtan, Srivas Pandita experimenta um gosto diferente. Gadadhar Pandita experimenta um sabor diferente. Advaita Gosai, cada um deles experimenta um sabor diferente. Quando o Sankirtan Rasa está feito pelas gopis, o mesmo Sankirtan, as mesmas Radha e Govinda é Gauranga Mahaprabhu, não? Estão ambos presentes. Então, este Sankirtan aqui e o mesmo Sankirtan acontece em Vrindavana, mas lá é aberto somente às gopis. A mesma raça, o mesmo êxtase. Mas o rasa vai sendo refinado. O mesmo Krishna. Em Vrindavana, com todos os gopis, as sakis e as manjaris. Agora eu quero explicar qual é a condição de Mahaprabhu. De vez em quando Mahaprabhu desmaia. Ele não consegue sobreviver. Minha condição é essa, veja. Eu sinto muita falta de Krishna. Se não puder alcançar Krishna, eu não consigo viver. E a noite inteira estava sendo pronunciado Harikatha por Rai Ramananda. Rai Ramananda, o que você está dizendo isso? Ao dizendo para Prabhu, ele está sempre chorando. Disse Govinda, o servo de Mahaprabhu, você não pode dizer nada agradável? Diga algo agradável para que ele possa sorrir. Você diz alguma coisa e Mahaprabhu está sempre chorando. Você não pode dizer nada agradável? Que Govinda age como uma mãe, ele é a segunda Satima. E às vezes Mahaprabhu ri. E mesmo sem entender por que Mahaprabhu está rindo, Govinda também ri. Ele é como uma criança, ele tem um coração muito simples. Então a noite inteira, chega meia-noite, ele falava, agora chega de Harikatha. Govinda dizia, agora é meia-noite, eu não posso dar nenhuma prashada para o Prabhu mais. Govinda ficava muito bravo. Rai Ramananda e Sarupa Gosai diziam, Govinda ficou bravo, Prabhu. Govinda está bravo, eu não posso ficar mais. Você agora descansa. Amanhã de manhã a gente vem. E o Senhor Mahaprabhu chorava. Começava a chorar. O que isso quer dizer com descanso? Ele falou, mas Govinda ficou bravo, a gente não pode falar mais. Nós vamos embora daqui. Então, quando Sarupa Gosai e Rai Ramananda se levantava para ir embora, eles diziam, Prabhu, agora você descanse. Então o que acontecia? Mahaprabhu começava a chorar. O que você quer dizer com descanso? O que você quer dizer com descanso? Quando você vai embora, a minha condição. Você está falando Harikatha agora, mas você faz o Kirtana, você canta os santos nomes. Você canta o Mahamantra, você me fala sobre Krishna. E através do Harikatha e do Kirtana, eu tenho a chance de enxergar Krishna. Eu tenho a chance de enxergar Krishna através do Harikatha e do Kirtana. E você sempre encontrar com Krishna. Você canta o Mahamantra e pronuncia o Harikatha, e quando você para de fazer isso, e você diz que eu tenho que descansar, e você sabe qual é a minha condição, quando você vai embora, a minha condição piora, é muito mais perigosa. E não sabe o que aconteceu a última noite? Quando você foi embora, depois de pedir permissão, então eu fiquei cego. Eu comecei a correr de um lado para o outro.
Eu ouvia o som da flauta de Krishna. Ele estava me chamando. Eu queria sair do quarto. Eu corria de um lado para o outro. Eu batia a cabeça na parede. Eu não conseguia sair do meu quarto. E eu sangrei. Mahaprabhu disse. Essa é a regra geral. Que Govinda foi apontado como não, Shankar Pandit, então. Govinda ficava do lado de fora. Você sabe como era o templo da Gambira? Tem uma cela pequena onde ele ficava. Só ele ficava ali deitado. Um homem só podia dormir ali. Como uma cela no templo de Gambira. Então Shankar Pandit, ele ficou ali na porta para que Mahaprabhu não saísse correndo. Ele ficou como o porteiro ali da cela. Ele ficou do lado de fora o tempo todo. Ele pegava os pés de lótus de Mahaprabhu e colocava embaixo do braço. Ele pegava os pés de lótus de Mahaprabhu e abraçava e dormia, cuidando de Mahaprabhu para que ele não saísse. Mas Mahaprabhu não conseguia dormir, ele queria sempre sair. Mahaprabhu ficava sem paz, agitado. E o tempo todo, Govinda ficava fora do portão do templo e Swarupa Goswami ficava ainda mais na frente, na porta. Todos eles cuidavam de Mahaprabhu, para que Mahaprabhu não saísse, mas mesmo assim, Mahaprabhu conseguia sair. Se vocês forem lá no templo de Gambira, tem um portão enorme. Tinha a primeira porta da cela, depois a segunda porta do templo e depois o portão principal. Todas as três portas eram trancadas. E mesmo assim, ele conseguia atravessar. As três portas estavam trancadas. Que verso foi escrito por Raghunatha? Sem que ninguém destrancasse as portas, três portas trancavam Mahaprabhu. E mesmo assim ele conseguia atravessar. Mahaprabhu atravessava. Está explicado isso. Uma grande parede. Paredes imensas e espessas. Os muros eram altíssimos. Mahaprabhu atravessava. E às vezes ele caía dentro do oceano, ele ia parar no oceano. E às vezes Mahaprabhu ia para diferentes lugares de Jagannatha Puri, onde aquelas vaquinhas da Orissa comiam Mahaprasada de Jagannatha, ele ia parar lá. Naquelas vacas, elas iam lamber o corpo de Mahaprabhu e ele se tornava como um totem. Ele ficava pequeno, seu corpo dele ficava todo encolhido. Eu não posso explicar tudo isso agora. Tudo isso é a Radhabhava Lila, o passatempo de Radhabhava, dos sentimentos de Radharani, de Mahaprabhu. Mahaprabhu pulava no oceano porque ele achava que era o rio Yamuna. Ele desaparecia do quarto. Como que ele saiu daqui? Ninguém conseguia entender. Como que ele atravessou três portas fechadas, paredes grossas, muros altíssimos. Ele ia parar onde as vacas lambiam seu corpo, ou ia parar dentro do oceano, achando que era o Yamuna. Um dia que aconteceu,
Mahaprabhu pulou dentro do oceano achando que era o Jamuna e ninguém podia encontrá-lo. E todo mundo corria pesadamente. Onde ele foi, ele desapareceu do mundo material. Não tinha luz naquela época, era tudo com querosene. Eles procuravam em toda Jagannatha Puri. Onde ele foi, onde o Senhor foi. Eles pensavam, nossa vida se foi e agora nós estamos sem vida sem Ele. E de repente Sarupa Gosai e todos os devotos se encontravam. Eles encontraram uma vez um pescador. O pescador estava correndo. Sarupa Gosai falou, por que você está correndo? Ele falou, tem um fantasma lá, cuidado. Cadê o fantasma? Não, não vai lá, tem um fantasma lá. Eu conheço o mantra dos fantasmas, me diga onde ele está. O pescador estava tremendo. De noite eles pescam na Orissa. Os pescadores da Orissa pescam de noite. E um dia esse pescador, ele pescou Mahaprabhu na sua rede. E Mahaprabhu, com as pernas e mãos, estavam todas separadas. Ele estava imenso, com uma mão gigantesca, com os olhos abertos. Ele foi encontrado dentro da rede do pescador. O pescador falou, meu Deus, o que é isso? Um fantasma? Ele jogou a rede e saiu correndo. E Sarupa Gosai é muito inteligente, ele entendeu que aquele não era um fantasma. Ele falou, eu sei o mantra dos fantasmas, vem aqui. E Sarupa bateu 3 vezes. 3 tapas no pescador. Agora, cadê o fantasma? O fantasma se foi. E o que aconteceu? Ele falou, eu vi um corpo enorme lá, um fantasma. Ele falou, aquele é o Senhor está lá. O pescador falou, não vá lá. Eu conheço o mantra, vem comigo. Ele pegou o pescador e levou e descobriu lá. O Senhor está aqui, o nosso Prabhu, na direção de Konark, o templo do sol. Ele estava naquela direção. Esse não pode ser o nosso Senhor, ele é um fantasma gigantesco. Mas depois disso, com a ajuda do pescador, eles tiraram Mahaprabhu de dentro da rede. Eles começaram a cantar os santos nomes. Esse é o mantra. Através do Mahamantra, esse é o remédio. E começaram a cantar Hare Krishna com kartalas e tudo. E cantaram Mahamantra por longo tempo. Mahaprabhu abriu os olhos aos poucos e disse, o que está acontecendo? Tantas pessoas estão gritando. E ele começou a coçar o corpo. Onde eu estou? Nós estamos aqui. Você me dá tanto problema. Eu estava em Vrindavan assistindo os passatempos de Radha e Govinda. Eles estavam fazendo brincadeira na água e eu estava assistindo as gopis. Radharani estava lá. Eles estavam brincando na água. Por que você me trouxe para cá? Por que você me trouxe de volta? E todos puderam realizar que Mahaprabhu estava nas emoções, no bhava, dos passatempos, dos jogos na água de Radha Krishna. Mahaprabhu também explica Manjari Lila. Seus tolos. Eu estou falando diante de um monte de tolos. Qual é a especialidade de Manjari Lila? Elas não esperam um desfrute direto com Krishna. As Manjaris nunca esperam de desfrutar com Krishna. Quando elas encontram Radharani,
com Krishna. Quando Radharani encontra Krishna, elas sentem o mesmo êxtase. Essa é a especialidade das manjaris. Se você dá água à raiz da árvore, este verso você conhece? Se você vai dar água na raiz da árvore, toda a árvore recebe nutrimento. Da mesma maneira, quando Radha e Govinda fazem seus passatempos, todas as manjaris sentem o êxtase de Radharani. Elas são como os galhos e as folhas da árvore de Radharani. Eles sentem todo o êxtase. They are doing lila. They are not doing. They are only looking. Their body here stand up. Is excellency. This lila, what I am saying, what quando Krishna e Radharani estão fazendo seus passatempos, as manjaris entram em êxtase, porque elas são extensões de Radharani. E Mahaprabhu estava assistindo esses passatempos de Radha e Krishna. Eu estava em Vrindavana no Yamuna e você me trouxe de volta para cá. Eu estava muito feliz assistindo essas brincadeiras na água deles. Eu estava esperando na margem do Yamuna. Eu estava assistindo ali. Mas esse modo de esperar ali, eu estava junto com as manjaris e assistindo esses passatempos. Isso significa que ele estava em Manjari Bhav. Quando Mahaprabhu estava assistindo os passatempos de Radha e Govinda, então isso é um Manjari Bhav. Em um outro momento, Mahaprabhu também falou sobre passatempos que aconteceram em Govardhana. Estou tocando alguns pontos. Um dia nós vamos ler o Chaitanya Charitamrita, de acordo com o meu desejo, mas agora a gente não tem esse tempo. Então um dia, Mahaprabhu correu como fogo, porque ele estava como vento, porque ele ouviu essa canção do Gita Govinda. E o Sevaka Govinda corria atrás dele, Prabhu, Prabhu, Prabhu. É uma mulher que está cantando. E Mahaprabhu parou. Oh meu Deus. Sem nenhuma informação, eu ia abraçar um homem que estava cantando isso. Você está dizendo que era uma mulher, eu sou um sannyasi, eu não posso fazer isso. Eu quase abracei ela. Você me salvou de quebrar as regras. Govinda, muito obrigada, você me salvou. E agora, você tem que agir e me proteger. Então, numa outra ocasião, Mahaprabhu desmaia. Mahaprabhu used to sing Chaturpad and Govardhan. And the people, they are giving water, drenching. They are drenching water on the face of Mahaprabhu. Então, nesse passatempo, as pessoas estavam jogando água no rosto de Mahaprabhu. E eles abanam Mahaprabhu como se fosse um abanador com os próprios panos. E Mahaprabhu, aos poucos, volta à consciência. Ele abre os olhos nesse outro passatempo. E diz, quem são vocês? Oh, Prabhu. Eles estavam cantando os santos nomes. Prabhu disse, por que você me chamou? Eu estava em Govardhana. Krishna estava tocando a flauta. Eu ouvi a música da flauta de Krishna. Eu corri com as manjaris, com todas as manjaris. Eu estava lá. E de repente Radharani chegou. E Krishna pegou a mão de Radharani e entrou no kunja. Ele entrou num arbusto. Isso é Manjari Bhav. Eu não vou ter tempo de abrir o Chaitanya Charitamrita. Por que esse é Manjari Bhav? Porque ele diz, eu estava ouvindo a flauta do Senhor Supremo e vejo Radharani vindo. Então Krishna pegou a mão de Radharani e entrou numa enseada de Govardhana, numa caverna de árvores. Eu estava junto com as manjaris. Você pode ler isso. Junto com as manjaris,
Mahaprabhu foi coletar flores para fazer a guirlanda, para oferecer a Radha Govinda. Mahaprabhu disse. E aqui novamente nós temos vendo Mahaprabhu expressando Manjari Bhava, as emoções das Manjaris, não as emoções de Radharani. Então ele alterna às vezes. Ele expressa as emoções de um devoto, as emoções de Radharani e as emoções das Manjaris. Então, às vezes ele expressa Radha Bhava, as emoções de Radharani. E eu vou dar um passatempo agora. Um dia, Mahaprabhu estava sentado com Rai Ramananda e Swarupa Gosai de noite. E o Harikatha estava acontecendo. Antes de sentir amor totalmente, o herói e a heroína passam por uma fase chamada Purvaraga. Como antes do sol nascer. Rupa Goswami diz que antes do sol você vê alguma coisa, o céu ficando avermelhado, amarelado. Eu já expliquei isso. Então, dessa maneira, Rai Ramananda e Swarupa Gosai, ambos falam sobre Purvaraga de Radharani. Então, a condição no rosto de Mahaprabhu, o rosto dele se tornou como Radharani, como o rosto de Radharani. Você conhece isso? Escrito por quem? Bilva Mangal Thakur. Karnamrita é o Rasa Tattva. Fala de Rasa Tattva. Mahaprabhu nos mostra isso. Ele sempre discutia Karnamrita, o Jayadev Vidyapati, todos esses textos. No templo de Gambhira, sem ninguém lá, ninguém podia entrar. Só Rai Ramananda e Swarupa Damodar, Lalita Sakhi e Vishaka Sakhi. E de acordo com as emoções, Swarupa Gosai, as emoções que eram descritas nessas conversas, o Kirtana era cantado com canções que glorificavam esses tópicos. E Mahaprabhu pergunta, você sabe a condição de Radharani? Ramachai, qual é a condição de Radharani? Prabhu, você quer nos mostrar isso? Sim. E Rai Ramananda e Swarupa Gosai diziam, ele perguntava, vocês conhecem as emoções de Radharani? Rai Ramananda e Swarupa Gosai diziam, você quer ver a emoção de Radharani? Ele dizia sim, e Rai Ramasai ia dentro do culto e pegava um espelho e falava, veja, veja. Ele colocava na frente do rosto de Mahaprabhu e dizia, veja, essas são as emoções de Radharani. Seu tolo, Mahaprabhu dizia, eu sou um sannyasi. Você vai colocar um espelho diante de mim? Radha Bhava está no seu corpo, está dentro do seu humor. Não diga isso. Mahaprabhu pegava o espelho e jogava. Eu sou um sannyasi. Você quer colocar um espelho na minha frente? Mas eles respondiam, como é que a gente pode lhe mostrar os humores de Radharani? Eles estão estampados no seu rosto. Você está brincando conosco? Não. Não estamos brincando. Eu não sou um sannyasi? Não, você não é um sannyasi. Mahaprabhu falava, eu não sou um sannyasi, então quem sou eu? Nós sabemos que você é um ladrão. Você não é um sannyasi. Você é um ladrão. Você é um sannyasi falso. Mahaprabhu respondia, se vocês vão me tratar dessa maneira, eu não vou ficar aqui. Eu vou embora. Não, 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 não. A gente não pode brincar com você. Você queria ver Radha Bhava? A gente quis te mostrar. Não tinha outra maneira, somente no seu rosto. Se você visse o seu próprio rosto agora, você ia entender as emoções de Radharani. Era por isso que nós somos forçados a lhe mostrar o seu rosto.
Essa é somente uma gota de Rasa Tattva. Eu não posso dar mais do que isso, porque eu não tenho esse poder. Uma gota de Rasa Tattva pode inundar o mundo inteiro. Somente uma gota desse Rasa Tattva pode inundar o mundo inteiro. Agora você pode se lembrar o verso com o qual nós começamos esta aula. Nós vamos tomar abrigo daquele grande médico. Ele é um médico espiritual. É uma brincadeira, não? Você chamar ele de médico ayurvédico. Krishnadas Kaviraj Goswami explica que todas as condições internas do seu coração estavam todas contaminadas. Eu tenho muitas más qualidades, eu não tenho qualificação, Senhor. Como um verme que mora dentro do livro, uma traça que come o livro inteiro. Krishnadas Kaviraj Goswami diz: todas as más qualidades do meu coração vai comer a energia da nossa adoração. As más qualidades do nosso coração, elas devoram as qualidades da adoração a Krishna. Como um jovem que tem espinhas no rosto. Krishnadas Kaviraj Goswami, falando, ele diz: eu estou no oceano, estou indo embora, estou flutuando no oceano de Doina. Eu quero somente tomar abrigo aos pés de lótus daquele médico espiritual que pode me salvar, que pode me proteger. Esse é o meu pedido. Aos pés de lótus de Chaitanya Mahaprabhu, diz Krishnadas Kaviraj Goswami. Tente entender essa sua oração. Entenda que os passatempos do Gambhira são os mais excelentes. Eu posso garantir, se você puder entender o Gambhira Lila, os passatempos do Gambhira, se você puder entender o Gambhira Lila, com certeza você vai poder entrar nos passatempos de Vrindavan. Eu prometo a você, se você entender isso com o seu coração, o passatempo realizado por Mahaprabhu no Gambhira Mandir, no templo de Gambhira. Se você não entender isso, você não consegue entrar. Não tente pular como os falsos espiritualistas, como os Sahajias. Não tente pular antes disso. Sometimes punctuation I forget what to do. So, it is written, very nice. By whom? By whom? Por quem escreveu esse verso? Bhudananda Saraswati. Prabodhananda Saraswati. Sri Puttadir Katha Juhur Visaino. Those are material person. Os materialistas vão esquecer a relação entre eles são capazes de esquecer as próprias relações. Aviskurvanti bhakti padavim naivanna asidra rasaha. There is no other rasa. Naivanna asidra. If I explain this, it will take 1 hour. Se eu explicar este verso, eu vou levar 1 hora. There is no other rasa. We are Não existe nenhuma outra emoção.
todas as emoções desaparecem. Todas as emoções materiais desaparecem. Eu sou somente interessado nas emoções transcendentais. Qual é o humor de Swarupa Gosai? If there is any kind of grievance, hey Chaitanya Mahaprabhu, hey Chaitanya Dev, you are the ocean of mercy. Ó Chaitanya Mahaprabhu, você é o oceano da misericórdia. Você é o oceano da misericórdia infinita. Pela tua misericórdia, eu posso facilmente limpar todos os pesos, as insatisfações dentro do meu coração. Tudo pode ser descartado pela tua misericórdia. A sua misericórdia é excelente. Sua compaixão é a mais elevada. Todos os pandits estão brigando uns com os outros por conta do Siddhanta. E todas essas brigas vão desaparecer. Todas as brigas vão desaparecer para sempre. Depois que recebemos a misericórdia de Nityananda, depois que recebemos a misericórdia de Gauranga, especialmente a misericórdia de Gauranga, está escrito assim: todos os tipos de desejo de brigas entre os panditas, entre os sábios, tudo isso é descartado. Por que você vai brigar? Isso é inútil. Você recebeu o sabor do prema, então? E qual é o verso que descreve isso? Can give bumper success inside our heart to flourish. Our heart, his padda, the lotus flower there, can pull in. We can get in full bloom. We can get in full bloom. What is the excellent, Nosso coração de lótus pode florescer totalmente. Através da misericórdia de Mahaprabhu. A cada fração de segundo você pode sentir o sabor de prema, do amor puro por Deus, através dessa misericórdia. Esse tipo de compaixão, de misericórdia, jamais traz resultados negativos. Ó Chaitanya Mahaprabhu, sua misericórdia infinita, sua misericórdia sem causa, a sua única misericórdia, nunca pode trazer nenhum tipo de resultado negativo. A misericórdia jamais pode trazer resultados negativos. Nós vamos desfrutar totalmente da tua misericórdia. Rasodeya chittar pitanamodeya shashat bhakti vinodeya shamodeya madhurja marjadeya Sri Chaitanya Dayanidhe Tabadaya Bhuyadamandadeya Jai Sachinandan Gaur Hari Ki Jai Ho Tuvidya Abhirbhav Tithi Para Mahamahasab Ki Jai Ho Jai Ho Navadvip Dham Ki Jai Ho Gaur Pemanande Hari Hari Bol. কত টাইম হলো? One question, acha, you see. Uma pergunta chegou para Maharaj. Um devoto pergunta: como era a prática do canto dos santos nomes na época de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada? Qual era a diferença entre os devotos renunciados e os grihastas? Isso é uma boa pergunta. Então hoje nós temos que nos lembrar este ponto importante, que antes de mais nada é o conselho de Gauranga Mahaprabhu. Este verso. Então, Chaitanya Mahaprabhu, ele diz, a primeira coisa, você tem que cantar os santos nomes. Através do Harinama Sankirtana, do canto do Mahamantra, você pode adorar Krishna de maneira perfeita.
A adoração do Mahamantra, ela é em si a adoração perfeita, mas você precisa realizar isso. Você precisa realizar isso em um determinado ponto. Se você for sincero, se você ouvir um grande devoto, isso é ser sincero. Como Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, Bhakti Rakshakshidhar Maharaj, você vai entender que Harinama é a adoração mais profunda. Todas as adorações estão presentes no Mahamantra. E depois, a instrução do Mahamantra é a mesma para todas as idades. E as pessoas, de acordo com a sua mente, querem dar restrições. Mahaprabhu diz no Chaitanya Charitamrita, então Krishna Nama, Mahamantra, ele tem as mesmas regras e regulações, são aplicáveis para todas as pessoas. No tempo de Gauranga Mahaprabhu, até hoje, ele diz isso em Jagannatha Puri, em Purushottam Dham. Eu estou somente tomando prasada nas mãos de um Lokapati. Aqueles que cantam uma laka. Mahaprabhu disse, não são aqueles que têm uma propriedade que vale 1 milhão, mas aqueles que cantam 1 milhão de santos nomes. 100.000 santos nomes. Então, daquele momento, esta é a regra. Você não pode mexer a sua cabeça e tentar trocar a instrução de Mahaprabhu. Mahaprabhu deu a mesma instrução até hoje. Nós teremos que cantar uma laka de Harinama, de santos nomes. Agora nós vamos falar no tempo de Prabhupada e Bhaktivinoda Thakura. Bhaktivinoda pessoalmente cantava 300 vezes os santos nomes. 300.000 vezes. 3 lakas. Ele cantava isso no seu Bhajan Kutir. E Prabhupada Bhaktisiddhanta, ele também mantinha a mesma regra. Os devotos às vezes ficavam muito ansiosos. O nosso Guru Varga, eles estavam se sentindo ansiosos. Eles disseram, como é que nós podemos cantar uma laka? Cantar 100.000 vezes os santos nomes. O dia inteiro nós fazemos serviço. Então eles pediram para Hayagriva Brahmachari, que era Param Gurudeva, Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj. Eles falaram, por favor, Prabhupada ama você muito. Então você pergunta para ele, como é que nós vamos conseguir? Peça perdão, diga que a gente não consegue cantar uma laka. Prabhupada deu instrução. Ele falou, você tem que cantar uma laka, todo mundo. Nada menos do que isso. Se você não canta uma laka, eu não tenho direito de dar aula. Então eles estavam no Assam. E eles pediram para que Param Gurudeva entrasse no quarto de Prabhupada Bhaktisiddhanta e peça para ele que a gente não tem tempo de cantar uma laka. E Param Gurudeva foi lá, prestou reverências de maneira muito humilde. Ele abanou Bhaktisiddhanta e Prabhupada estava cantando os santos nomes. Ele cantava os santos nomes e voltava, cantando os santos nomes. E Hayagriva Brahmachari ia atrás dele, abanando. Prabhupada disse, o que aconteceu? O que você quer? A gente tem uma pergunta. Que pergunta? Na verdade, a gente não tem tempo para cantar uma laka. O dia inteiro nós estamos ocupados com o seu serviço, mas a sua instrução é que a gente faça uma laka, que a gente cante 100.000 vezes os santos nomes. De noite você faz o quê? O que você faz de noite? Canta os santos nomes de noite, não durma. Não precisa dormir. Canta os santos nomes. Essa foi a instrução de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Você tem que descobrir tempo, de qualquer maneira. E no seu dia inteiro, complete uma laka.
Sem isso, eu não posso ajudar. Você canta um pouquinho e vai ganhar dinheiro. Não, eu não vou permitir isso. As mesmas regras. Grihasta, eles são honráveis, eles também podem fazer. Quantos grihastas são honráveis? Srivas Pandita, Advaita Gosai, todos eles cantam Malaka. Quem não? Srivas Pandita, Advaita Gosai, Gadadhar Pandit, quem não? Todo mundo conseguia arranjar tempo para cantar 64 voltas de japa. Todos. No tempo de Mahaprabhu, no tempo de Bhaktivinoda Thakura, no tempo de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, no tempo de Bhakti-Pramod Puri Goswami Maharaj, no tempo de Shambhava. Não tem mudança. Essa é a conta. Não desfrute sua vida. Não tente desfrutar a sua vida. Jogue fora o seu desejo de desfrute. O desejo de desfrutar vai colocar no oceano das misérias. Por isso eu gostaria de puxar você à força. Você pensa que meu comportamento é mau. O que eu posso fazer? Você está seguindo o que eu estou falando? Tome cuidado. Cada trabalho no computador, qualquer seva que você faça, cozinhar, o que quer que você faça, mesmo que você saia, não pare sua boca. Se você está andando, pronuncie Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Se você está atravessando o rio, dirigindo o carro, não pare sua boca. Você tem uma doença de fechar a boca e parar de cantar os santos nomes. Por que você para sua boca? O tempo todo pronuncie os santos nomes, cante o Mahamantra. Qualquer lugar que você vá, não pare de cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Rama Rama, Hare Hare. Porque a qualquer momento você pode morrer. Você está atravessando a rua e um carro pode acidentalmente bater. E você vai saber que 10 minutos atrás o Shambhava estava cantando Harikatha e agora ele pode ter abandonado o corpo. Não expresse desejo de desfrute, não fique brava comigo. Eu não posso dar indulgência a vocês, eu não vou dar descontos. Não venha até mim. Se você vier até mim e quiser me entender mal, isso é perigoso.